Sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais Vida de Músico, um programa dedicado aos artistas alagoanos. E hoje tenho a honra em receber Anny e Marcelo, da banda Gato Zarolho. Os copos, não conter mais nada, vender os óculos, leiloar os ossos, encher os bolsos com moedas falsas. Quantas, restar algumas estrelas de distância. Andar os anos nessa mesma ânsia, molhar os olhos no espelho fosco, varar a noite em tua sombra roxa. Boas na alegria, querer o dia, caso o corpo possa ver das janelas, mas o sol escapa. A luz por dentro, ter a alma intacta, bordar na vida, uma alma, muitas, a vida inteira, gravada no rosto. Nessa mesma ânsia, molhar os olhos no espelho fosco, varar a noite em tua sombra roxa. Maravilha. Que sonzeira. Bem-vinda, Anny. Obrigada. Marcelo. Oh, que som, velho. Copos? Copos. Sim. Ou a grande feira da vida inteira? A gente tem dúvida. Que som, cara. Parabéns. Obrigada. O pessoal que tá em casa. Tá uma energia mara aqui. Que sonzeira desse pessoal. Gato Zarolho. GZ também, GZ, né? Para economizar. A gente sempre abreviando, né? A grande feira da vida inteira. Copos. Gato Zarolho GZ. Perfeito. Massa. Conta um pouquinho. Eu quero conhecer um pouco da história do grupo, claro, né? Que são 18 anos já de música autoral, né? Uma cena independente de vocês, um trabalho maravilhoso, né? Os alagoanos com certeza têm orgulho desse trabalho de vocês. E, pô, com um disco quentinho, né? Inclusive lançado hoje no dia da gravação. É mesmo? É verdade, dia 22 de abril em todas as plataformas digitais de música. Mas fala pra gente, vamos falar. Primeiro vou perguntar a Marcelo um pouquinho do teu início com a música. Você que, a gente conversando aqui nos bastidores, você fala, Bruno, eu sempre gostei de som, né? Independente de instrumentos, né? Eu sempre gostei de som. Fala um pouquinho do teu início com a música aí pra gente. Eu realmente tenho dificuldade, Bruno, de identificar exatamente onde começa, por exemplo, o interesse por música e onde exatamente começa o interesse, por exemplo, por ler poesia, por literatura de forma geral, né? Porque é a adolescência ali, os 15 para os 16, em que eu, como eu estava te falando, eu tive um trabalho muito atípico, né? Eu tive um emprego muito atípico. Eu fui leitor de um senhor que era o pai da minha madrinha, né? O Berilo, que me ajudou e me ensinou pra caramba, porque abriu a biblioteca dele para mim. Mas como já tinha interesse em música, o Berilo me deu de 13º salário, de ser leitor 2 vezes por semana para ele,
um violão, né? Um de Giorgio, quase mais velho do que eu. Infelizmente esse violão se deteriorou ao longo do tempo, de tanta maresia, de tanto luau, de tanta areia. E, enfim, e foi com esse violão que eu comecei, por exemplo, a tocar loucamente Legião Urbana, a tocar depois Djavan, a procurar entender outras coisas, a ficar fascinado com os acordes, enfim. E era a fase da época isso, né? Essa era uma coisa assim, não, porque tipo, né, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí tinha uma certo apelo, né, assim, mas também na mesma época tinha a galera do rock, do metal, enfim. Mas eu acho que sempre teve esse interesse, assim. Eu aprendi 4 acordes, quando eu aprendi 4 acordes eu já estava querendo compor alguma coisa. Embora eu seja um compositor muito bissexto, assim, eu passe anos sem compor nada, mas assim, sempre que eu aprendo alguma coisa, eu quero também fazer aquela coisa de como é que soa isso. E aí isso é infernal, né? Porque, por exemplo, eu me lembro de bem depois, ir aos ensaios da orquestra da UFAL, e ficava lá ouvindo aquilo. Aquilo era excitante, né? Aquilo era maravilhoso, imaginar assim uma orquestra. Por isso que eu penso assim, a coisa do som tem a ver com isso. Nunca teve uma fixação específica no instrumento, mas na ideia do conjunto, entendeu? Eu acho que se eu tivesse tido outro tipo de caminho da vida, teria ido mesmo para essa ideia de arranjador, que, de certo modo, óbvio. Já sou junto com a banda e com os outros trampos que eu faço, mas essa coisa mesmo da orquestração, não no sentido específico da música erudita, mas da ideia de orquestrar coisas, de pintar, né, de elaborar, de tentar testar, aproximar uma coisa, um timbre de outro e tal. Certo. De forma geral, é mais ou menos isso. E aí fui seguindo, né? Enfim, até em algum momento desse caminho encontrar o povo louco que veio dar na GZ, né? Enfim. E Anne, que, né, vocês estão juntos desde o ensino médio, rapaz. A gente começou a namorar no ensino médio. E aí, até hoje estamos namorando. Mas você já cantava, você já vinha, né, com essa... Já, eu comecei essa base cantando, de casa, né? Isso, eu comecei cantando. Eu sempre gostei muito de música, né? Meus pais gostavam muito de ouvir Roberto Carlos. A minha mãe gostava muito de ouvir Diana. E aí eu sempre gostei de cantar em casa. Mas aí eu passei a cantar na comunidade que eu frequentava, comunidade católica. E depois eu passei a ensaiar com meu padrinho da comunidade. E depois Marcelo chegou para incrementar um pouquinho o caldo da comunidade, fazer quando algumas Marcelo músicas. chegou, você saiu da igreja. Né? Como é essa história, você... As freiras, amigas minhas, brincam que o Marcelo chegou para me tirar da igreja. Tirar da igreja, né? Marcelo. São as freiras que falam isso, então... Mas não é bem assim, né? Na verdade, o Marcelo começou também a fazer um projeto na igreja com elas. Tem 2 discos gravados pela Caritas, que são direção da Giovanna Ambrosio e dele, que é um projeto da igreja. Então, ele basicamente não me tirou da igreja, né? Eu já fui um menino... Eu acho que eu levei ele um pouquinho para a igreja. Então, aí depois eu passei a ensaiar com meu padrinho e aí a gente cantava em festinhas de aniversário, final de semana. E depois veio a Gato Zarolho. A Gato Zarolho, na sua primeira formação e apresentação, não foi comigo, foi com outra menina, Paula Beltrão. E a partir da segunda apresentação eu já comecei a participar da banda e curti o som e estou até hoje. Você comentou aqui que quando conheceu o Marcelo, fora essa coisa de tirar da igreja, né? Ele lhe influenciou bastante, né? Tipo, Sim, você não conhecia Chico Buarque, não conhecia, né, grandes nomes da música brasileira e começou a partir de Marcelo, né? Ele foi influenciando. Eu já ouvia, porque eu trabalho desde a adolescência, eu fui menor estagiária no Sebrae. Então, eu já ouvia por conta da galeria, né, algumas coisas, mas eu não sabia identificar qual artista estava cantando. Então, eu passei a gostar de Maria Bethânia, e sem saber que era Maria Bethânia. Chico Buarque, ele me apresentou, que era uma música Sem Fantasia, da Maria Bethânia com Chico Buarque, que ele cantava a primeira parte, cantava a segunda, pediu para ensaiar, eu ensaiei, aí a gente começou. Então essa é a música do casal, essa é a música do casal. É o pré-namoro, é o pré-namoro. E aí depois, com o tempo, eu fui curtindo outras coisas e também tem um gosto muito mesclado, que vai de música clássica, música lírica, a funk, gira muito, sabe? É uma casa problemática. Né? Às vezes eu estou ouvindo uma tecnomacumba, logo depois ouvi um louvor, depois ouvi um negócio. Por aí. Mas o disco tem um pouco disso tudo, né? Tem. O disco tem um pouco disso tudo, como você fala até não. O engraçado é isso, que eu escutei
2 músicas primeiro, depois escutei mais 2, aí 4 músicas, já estava com... Quando eu li o release falando sobre o disco, era exatamente aquilo, exatamente aquilo, né? Ele não se rotula, né? Não se prende a gênero nenhum. Tem dificuldades, a galera pergunta, vocês tocam o quê? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não consegue, a gente não consegue assim dizer, né? Esse título é MPB, pronto, MPB é uma música experimental. Música brasileira. E o interessante é isso, é que vocês não surgiram como uma banda de cover, né? A Gatos Arulhos surgiu com um trabalho autoral. Então, vocês disseram, a gente já fez algum evento que a gente teve que tocar, né? Música de outros artistas, mas a gente sempre defendeu a nossa bandeira da nossa música, né? Gatos Arulhos é aquele som. Exato. Que massa, ó. Eu quero pedir mais uma pra gente fechar o bloco. Beleza. Tá? Eu vou pontuar aqui. A gente tá em primeira mão hoje, tá? Foi lançado no dia da gravação. Cadenza. Foi lançado no Spotify, Cadenza. E a gente tá tocando só músicas do disco, não é isso? Isso. Então vamos pra uma segunda aí. O que é que vem agora? Vamos fazer Marinheiro. Vamos fazer Marinheiro. Marinheiro é uma música que a melodia e tudo ficou pronto, musicalmente falando, e aí foi enviada para o Ricardo Aleixo, um poeta maravilhoso. Só ressaltando que a primeira música, A Grande Feira da Vida Inteira, é uma música da letra do Reuben. A letra do Reuben Costa, maravilhoso poeta. E artista, e professor de Tai Chi. E o Ricardo é um multiartista fabuloso, assim, um nome incontornável mesmo da poesia brasileira. E é uma alegria, inclusive, porque o Ricardo tem esse texto e tem um outro texto também no disco. E no disco, essa música não é Gil que canta comigo. Quem divide os vocais comigo é a Silvia Marinho, fotógrafa, Beijo. Cantora, amiga, amada, enfim. Que legal, cara. E esse som realmente eu sou suspeito em falar, mas... Fico feliz, realmente Bruno. maravilhoso. Fiquei muito feliz com o convite também, participar no show. Sim, foi maravilhoso. E vamos de Marinheiro. Então vamos lá. Me disse um velho marinheiro que vive, eu quase sei. O que é meu, eu sei. Que um dia vem. Tem que saber querer ter, que querer com força e com fé. Tem que querer saber ter, saber remar contra a maré. Me disse um velho marinheiro que nunca pôs os pés no mar. Seu navio era o coração, sempre pronto pra zarpar, sempre pronto pra zarpar.
fato, não sou exato, mas me diferencio dos ratos pela minha condição. À luz dos afazeres espero que meus desejos não entrem em contradição com o que tenho e mesuro. Entre o absurdo e o vértice da ilusão, este lugar de espaços onde os passos, vez por outra, dão num vão. De fato, ato e desato, as pontas desta canção, tal qual um mágico que esquarteja sem sangue, parte a moça na caixa. Eu parto os meus pedaços e construo palavras de perdão. Ato e desato. Ato e desato. Essa é uma das parcerias do disco. O Cadenza está basicamente dividido assim. Metade dele, dos textos dele, são textos de parceiros, né? E essa é uma essa música encerra o disco, né? Ela coisa meio mântrica, esse soft shot, digamos assim. E o texto dessa música é um poema do Tainan, né? Do Tainan Costa. Tainan, queridíssimo. Um abraço poeta, especial, né? Professor. Seu colega de profissão. Sim, também, né? Exatamente. Né? Colega, parceiro de vida, embora a gente sempre esteja em lugares muito desencontrados, mas a gente está também em contato. E aí é uma alegria essa música, porque, bom, não só porque ela encerra o disco, mas porque eu acho que criou um dos climas mais harmônicos, né? E mântricos mesmo do disco, eu acho. É muito leve, realmente. É muito leve, muito leve. E a ideia foi essa assim mesmo, assim, eu gosto muito desse texto, eu gosto dessa ideia, né, desatar os nós e criar a canção e se partir, enfim, eu acho que tem uma a música conta também com a participação da Miriam Adams no violoncelo. A Miriam fez uma coisa fabulosa. Miriam é demais. É demais. Beijão, Miriam. Inclusive, está devendo visita aqui. Você nunca veio aqui no programa. Ela está me devendo também. Né? Todo mundo cobrando ao vivo aqui. Ó. Tá ruim para tu, viu, Miriam? Tá ruim. Mas é isso, Marcelo, Anny. Que som, cara. Eu realmente tô apaixonadíssimo pelo som de vocês. Cara, fico surpreso e feliz, né? Muito feliz. Eu gostaria muito que vocês tivessem me convidado para gravar o disco. Não tem como a gente regravar esse disco. Vamos ver se rola, né, o edital pra gente fazer um show, né, com gravação ao vivo, reunião dos dois discos. Seria massa. Anos. O primeiro disco ele foi em 2009. Isso. É isso? E esse segundo disco aqui, ele foi... a última mixagem dele foi em 2019, né? 10 anos depois. Me fala um pouquinho do primeiro disco, assim, pra gente tentar ver essas diferenças de um disco para outro, esse amadurecimento do som de vocês. Uhum. Você quer falar? Eu acho que, bom, o disco começou com a pretensão de colocar uma única música. Na verdade, não existia pretensão de disco. A gente queria colocar uma música o primeiro, no Festival do Sesc, no FEMUSESC, famoso FEMUSESC.
E isso 2005 para 2006, por aí. E a gente gravou Inês é Morta. E a gente ficou tão feliz com aquilo, assim, porra, a gente tem uma música gravada e tal, não sei o que mais. E a gente disse, não, vamos começar a juntar as outras coisas. Bom, foi um processo de uns 4 anos, basicamente. Na verdade, a gente fez 5 músicas de demo, né? A gente gravou até no estúdio do Chameguinho. Previamente, é verdade. Ah, legal. E que acabou não indo a Inês é Morta para o Festival de Música do Sesc, indo Sozinha Jornada Marinha, que é uma música que a gente não tá nos CDs. Não tá nos CDs. Mas que é uma música de parceria com Marcelo e Igor Machado. Que o Igor Machado fez parte da Gato Zarolho. Do início, Ah, legal. Então, essa que é a questão. A gente tava tão cheio de coisas que para esse disco inicial de 2009, O Olho Nu, a gente deixou muita coisa de fora, coisa nossa de fora. Então, para você ter uma ideia de como a gente tava teve que selecionar as doidão músicas. E tal. Eu não componho, mas tem 10 anos que eu não componho uma música, né? Mas também tinha uma coisa com o Igor, que era muito prolífico e tal. Mas, enfim, o disco de 2009 foi isso. E a gente se dando ao luxo, Bruno, de fazer coisas como, por exemplo, uma introdução de 1 minuto e meio. E finalizações de 2 minutos. Ou seja, a gente não estava nem aí para dizer assim... O povo chegava a dizer, menino, faz uma música de 3 minutos, de 4 minutos, não sei o que. E a gente... Não é que era revolta, era que era natural, cara. A gente curtia fazer essas viagens, sabe? Ficar aqui curtindo o som. Esse improviso livre, né? Sim. E às vezes esses improvisos de ensaio acabavam gerando uma parte estrutural da música, né? Enfim, essa é a questão. Gravamos o disco basicamente como segundo em termos de grana, que foi todo o dinheiro que entrava de show a gente gravava. De forma independente, né? De forma independente, totalmente. E gravamos no Dácio, né? Os 2 discos. Os 2 discos. O Dácio é maravilhoso, um ser humano incrível. Concha acústica. Dácio é amado, querido. A gente brinca que ele às vezes é um dos membros da banda, porque na hora da pós-edição... É o padrinho da banda. Na hora da pós-edição ele mexe com a gente, ele diz assim, e esse reverb? Será que um reverb aqui não ia ficar legal? Ele tem participação constante, assim. Tem os dedinhos dele ali, né? Nos duendes, né? Da energia Sim, do nos duende. samples. Então tem essa coisa. Lançamos em 2009, foi uma festa massa, a gente praticamente não recebeu nada, mas assim, vendemos a ideia de, vamos botar outdoor. Olha que loucura, botar outdoor na cidade. Verdade. E foi no Oráculo lá, tipo, deu uma galera enorme. Assim. Não tinha lugar mais para ninguém entrar. Então foi muito massa. E a resposta da galera é muito bacana, assim, porque há um carinho, assim, do tipo de pular, obviamente, é música de pular, mas tem músicas estranhíssimas que não cabem direito nas classificações é para pular, não é para pular, é para fazer o que e tal. Eu danço, eu sambo, né? Eu sambo, pulo, faço o quê? Pra ouvir. Nada que a gente já não ouça, né? Mas enfim. E aí, em relação ao segundo disco, eu acho que esse de agora, em relação ao anterior, a gente chegou a um caminho de mais enxutez. Natural também, nada forçado. E é por isso que é estranho que o outro tenha quase 1 hora e esse quase não chegue a meia hora. Uma loucura. Entendi. Né? Eu acho que foi a solicitação da galera. Mais enxuto, né? Mais enxuto. Mais enxuto, mas também está mais maduro. Você considera isso? Eu acho que sim, talvez mais denso. Por mais que aparentemente, a princípio, não pareça. Assim, as músicas são muito curtas, tem música de 2 minutos e meio. Mas eu tenho a pretensão, mas aí porque a minha proximidade não permite ter outra visão, né? Eu tenho a pretensão de que ela ganhe não só nessa duração, mas também na reescuta, né? Dos detalhes, das camadas. Ela tá muito bem construída, de verdade. Tudo. Desde eu falo do introdução, né? Letra, sonoridade, a sonoridade, né? Você falou que você é um cara que gosta de pesquisar, de experimentar. O disco tem muito disso, né? Tem uma pegada da galera total da mas banda. A culpa é exatamente isso, do coletivo. A culpa é exatamente do coletivo, de não dizer assim, não faça isso, faça aquilo. Posso chegar com uma ideia semi-pronta, essa ideia às vezes é destruída totalmente, não tenho apego a ela, a gente conversa e tudo, e daqui a pouco a frase que eu terminei, o Vitor continua, ele nem estava percebendo direito e tal e tudo. Diálogo, né? Aquilo que acontece, que você com certeza experiencia constantemente quando está tocando com os grupos, tocando choro, então... E fica, né? E fica. Conversa, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer demais. Muito bom receber vocês aqui, conhecer a história de vocês, conhecer o som de vocês e publicar para os alagoanos, porque realmente as pessoas precisam conhecer esse trabalho de vocês. É um trabalho que realmente orgulha o alagoano, de verdade. Obrigado. Vou pedir mais uma para a gente fechar. Agora, antes, olha para a câmera aí e passa o Instagram da banda, YouTube, rede social, como é que as pessoas podem ter acesso, inclusive as plataformas digitais que as músicas estão lançadas a partir de hoje.
Isso. A partir de hoje, 22 de abril, estão lançados 2 discos, na verdade. O Olho Nu Fitando o Átomo e o Cadência. Em qualquer plataforma você pode curtir eles. E aí dá um respaldinho pra gente lá no Instagram, que é Gatos Arolho, banda oficial. E aí você marca a gente, que a gente reposta. E só gratidão, gente, só gratidão aqui. Muito obrigado, Bruno, de verdade. Obrigado e obrigado a vocês. Amei estar no palco do Deodoro com vocês, nesse lançamento maravilhoso. Delícia. Gratidão, gratidão. Vamos lá, então vamos lá. Pessoal que está em casa, fica ligadinho no nosso encontro diário às 6 e às 19 aqui pela TV Cidadão. Vamos mais de Gatos Arolho. A gente vai tocar então a música que dá título ao disco, que é a Cadenza, e que foi feita meio na referência, no pensamento do Jorge Schultz, que foi e é um amigo da gente, que não está mais circulando fisicamente entre nós. Mas ele era dançarino, um artista com quem eu aprendi profundamente muita coisa. E a ideia era essa, assim, surgiu primeiro esse refrão: eu só danço se o meu pé não pensa. A ideia, porque isso é verdade para mim. Se eu racionalizar demais, eu me embanano todo. Mas aí criou-se outra coisa. Então vou fazer aqui uma viagem. Se me concentro, se me coloco toda atenção, é aí que então tropeço, desconjunto, passo tronco, pé ao chão. Se me concentro, se me coloco toda atenção, é aí que então tropeço, desconjunto, passo tronco, pé ao chão. Meu concentrar é aquele da lupa que fecha o sol num papel, justo no olho melhor que alguém desenhou. Meu concentrar é aquele da lupa que fecha o sol num papel, justo no olho melhor, justo no olho melhor que alguém desenhou. Só danço se meu pé não pensa. Só danço se meu pé não pensa. Só danço se meu pé não pensa. Só danço.